Saber morrer. Morrer. Desse destino, nenhum ser humano escapará. E, no entanto, como tememos esse momento? Com que dor a maioria de nós pensa no instante da morte? É que fomos ensinados a temer a morte. Ela nos é apresentada como sinônimo de lágrimas, instante de trevas, definitiva separação dos seres amados. Abismo e tristeza. Aprendemos que a morte se faz de luto e mistérios, névoa e saudade. Mas é preciso se preparar para a chegada da hora final. Afinal, a cada dia se reduz nossa estada na Terra. Desde que nascemos, cada respiração assinala a diminuição de nosso tempo no planeta. Porque o ritmo da vida material nos envolve, quase sem perceber, deixamos de lado a lembrança de que caminhamos mais um passo em direção à morte. O fim é apenas do corpo físico, pois a alma, a essência do que somos, esta existirá para sempre. Os séculos correrão, mas nós sobreviveremos. Nessa longa estrada que é a vida, muito iremos aprender. Outros amores, parentes, lugares e situações irão enriquecer a nossa experiência. E muitos outros corpos servirão de instrumento para o nosso aprendizado. Por isso, nada de demasiado apego ao corpo. Ele é importantíssimo, mas é uma ferramenta de trabalho. Nele temos apenas um auxiliar para a nossa educação. Com a ajuda desse corpo, vivemos na Terra, construímos uma família e nos relacionamos com outros seres humanos. Ele é essencial para a vida em sociedade que burila o nosso espírito. É que no contato com as outras pessoas, temos a oportunidade de exercitar paciência, tolerância, solidariedade e ética. Enfim, pôr em prática gestos e situações que são puras manifestações de amor. E não é esse o objetivo maior de nossa vida? Descobrir, exercitar e vivenciar o amor? Nada há a temer na morte quando a vida é plena em amor, quando os dias são perfumados pela bondade, quando a consciência é reta e o dever cumprido. Quem vive assim, de coração sossegado e plantando alegrias, aguarda que a vida cumpra seu ciclo natural. Para este, a hora da morte é serena. Abrirá os portais de um mundo novo, cheio de descobertas. A casa do Pai Celeste. Um homem de bem morre como alguém que descansa após um dia de trabalho bem feito. Não tem apego a nada, pois sabe que deve devolver a Deus tudo o que recebeu. A renovação é a regra geral da natureza. Quando a morte chega, é a hora de devolver ao mundo o corpo frágil que se misturará às águas e à terra. Será consumido, alimentará micro-organismos. Outros seres viverão a partir dali. E o homem que usou aquele corpo estará longe. Abrirá os braços para o infinito. Seus olhos contemplarão estrelas, luzes, cores e formas nunca sonhadas. Seguirá com o coração em festa, pronto para novas experiências, disposto a aprender e a amar. O poeta Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu sobre a própria morte. É hora de partir, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já devolvi as chaves de minha porta e desisto de qualquer direito à minha casa. Fomos vizinhos durante muito tempo e recebi mais do que pude dar. Agora vai raiando o dia e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro apagou-se. Veio a intimação e estou pronto para a minha jornada. Não perguntem o que levo comigo. Sigo de mãos vazias e coração confiante.
após a morte. A morte é um fenômeno biológico inevitável. Os homens são espíritos encarnados. Eles estão na Terra, mas não são da Terra. Permanecem aqui de forma transitória, a fim de que evoluam intelectual e moralmente. Por falta de informações, ao longo do tempo, surgiram variadas teorias sobre o estado dos espíritos após a morte. Concebeu-se a ideia de um céu de eleitos, em completo ócio e totalmente indiferentes ao tormento de quem não mereceu a salvação. Como contraparte indispensável, surgiu o conceito de um inferno onde os infelizes pecadores seriam eternamente torturados. De acordo com as concepções religiosas, inúmeras outras formulações teóricas foram feitas. Entretanto, as descrições sempre foram bastante genéricas e um tanto fantasiosas. Há evidentes incoerências em algumas descrições. Por exemplo, pessoas bondosas merecem o céu, mas se tornam egoístas ao lá chegar, pouco se importando com o sofrimento de quem não teve a mesma dádiva. Nessa linha, uma mãe amorosa e boa seria eternamente feliz, embora sabendo que seus filhos sofreriam para sempre. Essa artificialidade gerou bastante descrença. Consequentemente, persiste uma dúvida generalizada a respeito do que ocorre com o espírito após a morte do corpo. O Espiritismo lança luz sobre essa questão. Ele não formula uma mera teoria a partir de concepções filosóficas. São os próprios espíritos desencarnados que relatam sua situação. A mediunidade bem empregada permite o intercâmbio com os integrantes do plano espiritual. Por meio dela, é possível verificar como eles vivem, se sofrem ou são felizes e a razão disso. Não se trata de imaginar como está atualmente um espírito que viveu na Terra de determinado modo. Ele próprio descreve sua situação. O livro O Céu e o Inferno compõe as obras básicas da codificação espírita. Ele é rico de relatos feitos por espíritos a respeito de como se sentem, da vida que levam, de sua felicidade ou infelicidade. Desses relatos, extrai-se que a morte não é um processo milagroso que converte homens em anjos. Quem era bondoso na terra, persiste bondoso e solidário no plano espiritual. Se amava o trabalho, permanece laborioso. Já o homem mesquinho também assim se mantém. Não há saltos na evolução. A análise dessas descrições revela que a felicidade depende de como se viveu, do bem ou do mal que se fez. Não há favores ou privilégios. Cada qual é feliz ou infeliz de acordo com seu próprio mérito. O homem caridoso é recebido pelos inúmeros seres a quem amparou enquanto na terra. Ele experimenta extremo júbilo ao sentir-se amado, ao saber que bem gastou seu tempo e seus talentos. Já o criminoso vivencia grandes padecimentos. Ele vê suas vítimas, revê mentalmente as maldades que cometeu, e não há fuga ou desculpa possível. O espírito é feliz ou infeliz na exata proporção das virtudes que possui. Ciente dessa realidade e de que você inevitavelmente morrerá, reflita sobre o modo como vive. Para evitar construir sua casa sobre areia, no dizer evangélico, dedique-se a amealhar virtudes e a fazer o bem. Apenas isso garantirá sua felicidade quando retornar ao seu verdadeiro lar. Pense nisso. Bagagem para a morte. Naqueles dias,
as manchetes alardearam a morte de personalidade internacional famosa. Por quase uma semana, elas ocuparam as páginas dos principais jornais. Estiveram nas rádios e nas emissoras de TV. O mundo inteiro tomou conhecimento dos detalhes do funeral, amplamente coberto pela imprensa. Uma das curiosidades registradas foi mencionada por um dos familiares do falecido, que informou que, a pedido dele, fora colocado nos bolsos do paletó que vestia ao ser enterrado algumas moedas, um maço de cigarros de sua marca favorita, um isqueiro e uma garrafa de especial bebida alcoólica de seu hábito. Tais notícias nos levaram a pensar sobre o que realmente podemos levar conosco ao morrermos. A citada personalidade não é a primeira a manifestar desejos de levar objetos para o túmulo, nem foram os objetos almejados os mais estranhos. O que causa estranheza é nos encontrarmos tão avançados em tecnologia e ciência e tão ignorantes ainda da nossa condição de espíritos. Servimos-nos dos bens da terra e nos vinculamos a eles de tal maneira que os desejamos portar conosco para toda a eternidade. Objetos de estimação, imprescindíveis. Tais são as expressões como são referendadas as últimas vontades de jamais se separar deles, nem na morte. Contudo, a morte nos remete para outra realidade. O mundo espiritual, onde tais apetrechos materiais de nada servirão ao espírito, senão para o manter aprisionado à carne, ao mundo que acabou de abandonar. Impedem-lhe, pois, a verdadeira libertação. Quando se trata de objetos que traduzem os nossos vícios, cria-se um vínculo ainda maior no sentido de que se parte para o mundo espiritual com a certeza de prosseguir nos mesmos desatinos da terra. O dito popular expressa que só se leva da vida a vida que se leva. E tem razão. As únicas coisas que nos haverão de servir na espiritualidade, finda a vida corpórea, serão as ações praticadas e as conquistas espirituais. Somente elas partem conosco e se constituirão em nossas alegrias ou em nossas desditas, no mundo para o qual nos deslocamos ao morrer. Você sabia que na Grécia Antiga era costume se enterrarem os mortos com suas joias e vestimentas? Os exageros eram tão grandes que um legislador estabeleceu que se reduzisse ao máximo de 3 o número de vestimentas a seguirem com o cadáver. Na Roma Antiga, era hábito se alimentar periodicamente os que haviam partido, com leite, carne e frutas. Acreditavam então que o morto necessitaria de tudo aquilo na nova vida que iria viver. Convenhamos que após o advento de Jesus e sua lição de imortalidade, cabe-nos abraçar a verdade, abandonar a ignorância e viver como espíritos imortais que somos, preparando-nos de forma digna para o retorno à pátria espiritual quando soar a nossa hora. Comemoração dos Mortos. (2 de novembro). Em todos os cemitérios, o número de pessoas para a visitação é bastante expressivo. Pessoas viajam quilômetros para vir depositar flores ou acender velas nos túmulos dos familiares ou amigos. Alguns dedicam este dia para passá-lo no cemitério quase o dia todo. Afirmam que ali estão ao lado dos seus amores. O fenômeno não é novo e se repete a cada ano. Época que os vendedores de flores e de velas festejam. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. A Gália ocupava o território que hoje corresponde à França. Os gauleses festejavam no dia 1º de novembro a festa dos espíritos, que se realizava não nos cemitérios, mas sim em cada habitação, onde os videntes e médiuns da época evocavam as almas dos defuntos. No seu entender,
os bosques e as áreas de pouca vegetação eram povoadas por espíritos errantes. Os gauleses não honravam os cadáveres. A vida verdadeira era a espiritual, a imortal. Os despojos dos guerreiros mortos, diziam, nada mais eram que invólucros gastos. Para a surpresa dos seus inimigos, eles os abandonavam nos campos de batalha como indignos de atenção. Comunicavam-se com o mundo invisível. O seu templo era a floresta secular. Os murmúrios do vento, o barulho das folhas, produziam em tudo acentos misteriosos que impressionavam a alma e elevavam a meditação. O visco sempre verde era o símbolo da imortalidade. Deles podemos colher algumas lições, como seja, de lembrar os nossos afetos, ditos mortos, como seres vivos que se movimentam na espiritualidade. Despojaram-se da carne, mas prosseguem vivos. Portanto, não os devemos procurar nas tumbas frias. Não são habitantes dos jazigos, nem dos cemitérios. As horas que vivem são distribuídas para o estudo e o trabalho. Nenhuma ociosidade, desde que o não fazer nada, é extremamente penoso. Se os espíritos vão aos cemitérios, naturalmente, e neste dia em maior número, pois as pessoas os chamam através das lágrimas, as exclamações, as oferendas. Comparecem aos cemitérios como o fariam a qualquer outro lugar em que um ou mais corações os chamassem. Da parte dos que estão encarnados, comparecer ou não aos cemitérios neste dia é decisão pessoal. O importante é se conscientizar de que os nossos amores não estão encerrados nos caixões. Prosseguem em atividades ou recuperação. Merecem-nos respeito, como respeitamos o convalescente no hospital ou o executivo em seu escritório às voltas com suas tarefas. Se os quisermos honrar, falar da nossa saudade, a melhor comunicação é o diálogo dulcificado pela oração. O espírito do poeta português Camilo Castelo Branco, narrando suas experiências após a morte física, diz da sua surpresa ao observar desenhado em uma tela, qual projeção cinematográfica, o perfil de pessoas que por ele oravam na terra. Isto o reconfortava e o auxiliava a superar as dores que o atormentavam. Deste modo, como as nossas palavras e recordações atingem e influenciam os espíritos, o amor verdadeiro nos dirá que os vocábulos que saírem das nossas bocas deverão ser tranquilizadores. Que as evocações mentais deverão ser sempre as da alegria, das felizes recordações. Não mentalizemos os que se foram como se estivessem gélidos e imóveis nas urnas funerárias. Ao contrário, pensemos neles ativos, lúcidos, vivendo a nova realidade. Não deixaram de nos amar. Como nós, têm saudades. Ansiariam estar conosco. Mas, como o aprendizado em que se encontram é de suma importância, não sejamos nós a lhes opor obstáculos e criar algemas. Se algo lhes desejamos ofertar, que seja a prece sentida e vivida. Prece que dulcifica a saudade, aproxima as almas e reconforta o espírito. Depois da morte. É bastante comum se ouvir comentários de que quem morre não volta. Em torno desta assertiva, muitos ousam afirmar que, portanto, ninguém tem certeza se há mesmo algo para além deste mundo. Estão equivocados, contudo, os que assim pensam e se expressam. Os espíritos retornam, sim, depois da morte física, para atestarem o seu amor aos que deixaram na terra, ou para dizerem da sua dor, do seu arrependimento por algumas atitudes tomadas,
enquanto estavam por aqui. Você pode pensar que tudo isso é somente uma questão de crença, mas não é verdade. Se você é cristão, deve recordar que o nosso Mestre e Senhor deu a maior prova de que se pode retornar após a morte. Depois da morte na cruz, Jesus se apresenta para Maria Madalena no jardim de José de Arimateia. Ela o reconhece como sendo o seu Senhor e sai feliz para a cidade a fim de contar a novidade para os amigos do colégio apostólico. No caminho de Emaús, 2 discípulos encontram um estranho que segue com eles. Conversam a respeito dos últimos acontecimentos de Jerusalém: a prisão do Mestre, o julgamento arbitrário na calada da noite, o suplício, a morte na cruz. O estranho lhes fala e os elucida a respeito de coisas que não haviam entendido. Quando chegam ao seu destino, convidam-no a ficar com eles. Afinal, desce a noite. Durante a refeição, ao partir o pão, eles se dão conta que aquele é o Mestre que voltara do vale da morte. No cenáculo, Jesus aparece aos apóstolos reunidos. Identifica-se: sou eu, não temais. Fica com eles, conforta-lhes os corações. Aparece e desaparece muitas vezes em lugares totalmente fechados. Em outro momento, os aguarda na praia, orienta-os no rumo da divulgação da sua doutrina. Depois de 40 dias, aos olhos de uma quase multidão de 500 pessoas, ele desaparece. Mais tarde, apareceria presente outra vez no caminho de Damasco para o jovem de Tarso. Não somente aparece, mas indaga e orienta Saulo acerca do que deve fazer. E ainda apareceria ao velho apóstolo Pedro na Via Ápia, na manhã de luz a caminho de Roma. Aonde vai, Senhor? Indaga o velho apóstolo. Eu vou para Roma, Pedro, para tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, desde que tu os abandonas. E Pedro, envergonhado, volta para o cárcere, entregando-se voluntariamente a fim de morrer pouco tempo depois, com heroísmo. Ora, se nosso modelo e guia tantos exemplos deu de que o espírito vive e retorna após a morte física, que desejamos mais para crer? A morte não é o fim, é a continuidade da vida em outra dimensão. Você pode não crer e achar que está certo, ou você pode pensar a respeito e concluir que racionalmente assim deve ser. Somente não negue aos amores que partiram a sua certeza de que eles continuam a amá-lo, além das fronteiras da vida física. Pense nisso. Do outro lado. No consultório, o homem muito doente perguntou ao médico: Doutor, o que existe do outro lado da vida? O médico olhou seu paciente nos olhos, repousou a caneta sobre a mesa, cruzou os braços e respondeu calmamente: Eu não sei. Como não sabe? Falou exasperado o paciente. Eu vou morrer. Não sei o que existe do outro lado. E o senhor me fala com esta tranquilidade? Neste momento, ganidos se fizeram ouvir do lado de fora da porta. Logo em seguida, arranhões na madeira. O médico se levantou, foi até a porta e a abriu. Um belo cão saltou feliz nos braços do dono. Agitava a cauda, lambia o médico, manifestando a sua alegria. Então, o profissional atencioso olhou para o homem desolado e lhe disse: Você viu o que fez este cão? Ele nunca estivera aqui antes. No entanto, ele entrou na sala confiante, alegre, tão logo lhe foi aberta a porta. E sabe por quê? Porque ele sabia que nesta sala estava seu dono. Eu também. Não sei o que existe do outro lado da vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu Senhor estará lá. Então, não há o que temer.
Ao longo das eras, o homem tem se indagado o que existe para além da tumba, como será a outra vida. Em torno disso, teólogos e religiosos se têm posto a pensar, e têm até estabelecido discussões acerca das ideias que fazem do que seja essa outra vida para onde todos iremos. No século XIX, na França, um pedagogo francês indagou dos imortais a respeito, e o véu começou a ser levantado, revelando um mundo cheio de vida. Vida abundante, como falou o Mestre de Nazaré. Livros foram escritos dizendo de como essa vida prossegue para os espíritos imortais, que somos todos nós. Mas nem todos creem nos espíritos, nessas vozes dos céus. Nem todos creem na mediunidade e nos fenômenos da comunicação dos chamados mortos. Contudo, todos os que nos dizemos cristãos, com certeza recordamos das palavras do Mestre Jesus em seu discurso de despedida, naquela noite de quinta-feira, precedendo a sua prisão. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Eu vou para vos preparar o lugar. Portanto, tem razão o médico. Se nosso Senhor estará lá, se disse que iria à frente para nos preparar o lugar, é que nos aguarda. Dessa forma, não importa o que mais exista lá. Não importa se temos ideias mais nítidas ou não do que exista para além da vida física. Uma certeza temos: Jesus estará lá. Ele nos aguarda, pastor de todas as ovelhas deste planeta, e como bom pastor, nos receberá. Pensemos nisso. E a vida prossegue. Quem de nós já não experimentou a súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu profunda saudade de um afeto que, não estando mais no mundo corpóreo, deixa uma aparente lacuna em nossa vida? Mesmo expressando fé em palavras ou em muitas de nossas atitudes, a tristeza da falta do contato, da ausência do sorriso, da impossibilidade de um abraço, acaba por nos fazer agir com imensa tristeza diante da morte. Não é fácil se despedir de um ente querido, mesmo idoso ou longamente doente, quando já nos era sabido que a ausência física ocorreria em breve. Com certeza, a ausência aparentemente definitiva daquele a quem demos apenas um até logo é muito mais difícil de entender ou aceitar. A mãe que recebe a notícia da morte de um filho, que deveria em algumas horas estar de retorno ao lar, precisará encontrar forças imensas para ir adiante. O esposo que descobre que a amada esposa não voltará daquela viagem, possivelmente tem a sensação de que o chão lhe treme. Mas, por que será que a morte não é por nós vista como um adeus temporário? Por que a certeza da sobrevivência da alma ou espírito, tão comum entre diversas religiões, não nos dá consolo imediato? Sabemos que o que chamamos de morte é apenas a morte do corpo físico, pois o espírito ou alma é eterno. E esta crença é verdade para grande parte da humanidade. Acostumados a valorizar a vida material, acabamos por conferir um grande valor à morte física, nos esquecendo frequentemente de que ela é só do corpo, jamais do espírito. Se realmente temos fé, se realmente nossa crença está alicerçada no coração e na mente, o consolo virá e será mais facilmente aceito. Deus, em sua infinita bondade e justiça, não interromperia a vida física de um jovem sem um motivo. Não afastaria de modo aparentemente irremediável um ente da família sem uma razão.
O que ocorre é que, vivendo em um corpo físico, nosso espírito não recorda dos momentos em que, com alegria e determinação, participou de sua programação de vida, incluindo o tempo que esta duraria. Lembramos então da necessidade de uma fé sólida e inabalável, que pode e deve ser questionada, para que possa ser vivenciada de maneira consciente, mas jamais esquecida. Francisco Cândido Xavier, o grande médium, reconhecido e respeitado mundo afora, nos trouxe, através da sua mediunidade psicográfica, inúmeras notícias do outro lado, nos dando provas de que a vida prossegue e que os sentimentos continuam. Muitas famílias tiveram a felicidade de saber que seus amores continuavam vivos em outro plano e que o sentimento de amor sobrevivera à separação física. Não foram poucas as mensagens pedindo que não houvesse tristeza, pois esta podia ser sentida por quem morrera e frequentemente lhe dificultava o caminhar. Os sentimentos, sejam alegres ou tristes, são percebidos por nossos amores em outro plano, e eles sentir-se-ão tristes ou felizes, tal qual nós, deste lado, sentimos. A tristeza é normal no primeiro momento. A saudade, perfeitamente aceitável. Mas jamais o desespero, a revolta, a procura infindável de um responsável. A oração, instrumento acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua crença, é valioso meio de buscarmos forças e de enviarmos nossos sentimentos de amor a quem já partiu deste plano físico. E se a morte chegasse agora? Se você soubesse que hoje iria morrer, o que faria? Esta pergunta foi feita a um homem no século XIII. Era um homem iluminado. Nascido em berço de ouro, conheceu as delícias da abastança. Filho de rico mercador, trajava-se com os melhores tecidos da época. Sua adolescência e juventude foram impregnadas das futilidades daqueles dias, em meio a expressivo número de amigos. Assim transcorria sua vida, quando um chamado se deu a esse jovem. Então, ele se despiu dos trajos da vaidade e se transformou no irmão Francisco, o irmão dos pobres. Sua alma se encheu de poesia, e ele passou a compor versos para as coisas pequeninas, mas muito importantes, da natureza. Chamou irmãos à água, ao vento, ao sol, aos animais. Sua alma exalava o odor da alegria que lhe repletava a intimidade. Muitos amigos o seguiram, abraçando os lemas da obediência, pobreza e castidade. Amigos na opulência, amigos na virtude. Certo dia, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, que o observava, lhe perguntou: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco descansou ansinho por um instante. Seus olhos, apagados para as coisas do mundo passageiro, pareceram contemplar paisagens interiores de beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: Eu continuaria a capinar o meu jardim. E retomou a tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. Quantos de nós teríamos condições de agir dessa forma? A morte nos apavora a quase todos. Tanto a tememos que existem os que sequer pronunciamos a palavra porque pensamos atraí-la. Outros nem comparecemos ao enterro de colegas, amigos, porque dizemos que aquilo nos deprime. Quando não, nos atemoriza. Algo como se ela nos visse e se recordasse de nos vir apanhar.
e andamos pela vida como se nunca fôssemos morrer. Mas, de todas as certezas que o mundo das formas transitórias nos oferece, nenhuma maior que esta: tudo que nasce, morre um dia. Assim, embora a queiramos distante, essa megera ameaçadora que chega sempre em momentos impróprios, vem e arrebata os nossos amores, os desafetos, nós mesmos. Por isso, importante que vivamos cada dia com toda a intensidade, como se nos fosse o derradeiro. Não no sentido de angústia, temor, mas de sabedoria. Viver cada amanhecer, cada entardecer e cada hora, usufruindo o máximo de aprendizado, de alegria, de produção. Usar cada dia para o trabalho honrado que nos confira dignidade. Estar com a família, com os amigos. Sorrir, abraçar, amar. Realizar o melhor em tudo que façamos, em tudo que nos seja conferido a elaborar. Deixar um rastro de luz por onde passemos. Façamos isso. E então, se a morte nos surpreender no dobrar dos minutos, seguiremos em paz, com a consciência de espíritos que vivemos na terra, doando o melhor. E agora, adentraremos a espiritualidade para o reencontro com os amores que nos antecederam. Pensemos nisso. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material,
Uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra, e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Morte em tenra idade. O casal se consorciara, e desde os tempos do noivado haviam estabelecido em seus planos o número de filhos. É como se pudessem ver através da tela mental as crianças a correrem a encher a casa que juntos idealizaram. Esmeraram-se no jardim a fim de que, ao chegarem os pequenos, logo tivessem contato com a natureza, o perfume e as cores das flores miúdas. Deixaram uma pequena área para que, em tempo oportuno, pudessem colocar aparelhos próprios para as crianças brincarem. Olhando aquele espaço, de mãos dadas, já se imaginavam ensinando os pequenos subirem pela escada e descerem pelo escorregador, caindo no meio da areia. Podiam quase se ver a segurá-los, enquanto tentavam escalar os degraus e engatinharem através da casinha, que seria um labirinto bem montado, a abrir portas e janelas, sorrindo felizes. A gravidez não tardou, e tudo se passou num clima de ansiedade e sonhos. O dia em que puderam ouvir pela primeira vez o coraçãozinho do filho a bater, foi-lhes de pura emoção. Cada mês era uma descoberta. Filmaram as diversas ecografias para que um dia pudessem mostrar ao pequeno como ele começara a sua vida na terra, no carinho e aconchego do ventre materno. Prepararam berço, quarto, rendas e roupinhas. Tudo traduzia o imenso amor que dedicavam ao pequeno. O nascimento foi uma festa. Os primeiros dias, uma descoberta contínua. Os meses que se seguiram de aprendizado para os pais, tentando traduzir o choro infantil, os primeiros balbucios, o código especial daquele palavreado todo especial. Os primeiros passos foram filmados, e a cada toque das mãozinhas tenras era uma emoção diferente. Nos corações dos pais, a gratidão brotava espontânea, e todas as noites agradeciam a Deus pela dádiva preciosa que lhes havia mandado. Orando ao pé do berço, em rogativa singela a Jesus pelo pequeno que dormia, sentiam-se sempre mais felizes. Então, um dia, aconteceu a tragédia. Uma febre inexplicável tomou conta do garoto que até há pouco brincava feliz na caixa de areia em plena tarde de verão. Ele adentrara a cozinha, queixando-se de dor de cabeça. A mãe o acarinhou, sentiu-lhe a temperatura anormal e chamou o marido. Logo vieram os exames, o internamento. Em poucas horas, a morte cruel. O casal sentiu os corações estraçalhados. Como era possível que uma criança tão cheia de vida pudesse morrer em poucas horas? E nos dias de hoje, com tantos recursos, nada lhe faltara. O pai desesperou-se, agarrou-se ao corpinho ainda quente e começou a gritar: volte, volte, não vá embora, não nos deixe. Então a mãe, vencendo a dor que lhe esmagava o coração, qual uma mão de ferro, aproximou-se do marido, abraçou-o ternamente e lhe falou ao ouvido: amado, deixa-o partir. Ele veio e somente nos deu alegrias. Cumpriu seu tempo. Deixa-o retornar em paz ao mundo de onde veio. Não o retenhas. A morte em tenra idade
é dentre os tipos de morte, possivelmente, a que mais indagações provoca nos corações aflitos. Contudo, elas ocorrem porque há espíritos que vêm à Terra e tomam as vestes humanas na qualidade de filhos para fazerem felizes aos que amam. Deixam a sua mensagem de alegria e de paz e retornam ao mundo espiritual desde que a tarefa foi cumprida. Outros espíritos necessitam de algum tempo apenas como complementação de vidas anteriores, não vividas em plenitude. É sempre provação para os pais que sofrem a dor da separação. Mas uma certeza deve permanecer: a morte não existe. E os que se amam prosseguem a se amar na espiritualidade. Um dia, haveremos todos de nos reencontrar no mundo espiritual ou em vidas futuras, em algum lugar. Nossa hora. Era um dia como outro qualquer. As malas do casal já estavam prontas desde o dia anterior. Despediram-se do único filho e saíram em viagem para participar das festividades do casamento de uma sobrinha que residia em estado vizinho. Tão logo se distanciaram do lar, a esposa pediu ao marido que retornasse, pois gostaria de despedir-se do filho. O marido a fez lembrar que já o haviam feito, mas ela insistiu. Aquela mãe sentia que não voltaria a rever o filho amado, nem iria estreitá-lo num abraço apertado na presente existência. Sentia que aquela viagem era definitiva. De alguma forma, ela pressentia isso. O marido, um tanto contrariado, atendeu ao pedido da esposa e voltou. O filho, ao vê-los, pensou que se haviam esquecido de algo. Mas a mãe logo o envolveu num suave abraço maternal, como a dizer-lhe adeus. Como quem se despede sem saber quando voltariam a reencontrar-se novamente. Seguiram viagem, participaram das festividades, reviram os parentes e, por fim, o retorno. Antes, porém, a esposa pediu ao marido que fizesse uma prece, ao que ele respondeu que já havia orado. Que o fato de não abraçarem a mesma religião não o fazia menos crente em Deus. Ao longo da viagem, por várias vezes, estiveram na iminência de um acidente, mas conseguiram sair ilesos. No entanto, mais um perigo, e dessa vez foi impossível evitar. A esposa ficou entre as ferragens do veículo, e o marido sofreu apenas pequenos arranhões. Aquela mãe e esposa pressentia que já era hora de fechar a mala e retornar à pátria espiritual. Alguns meses depois de sua partida, um médium espírita amigo da família, que a conhecera ainda no corpo, trouxe a notícia de que a havia visto no mundo espiritual, que ela estava bem, feliz por ter deixado na terra 2 homens, o marido e o filho. Feliz não por tê-los deixado, mas por tê-los deixado bem. O filho já moço e o marido bem orientado. Cumprir a sua missão de esposa e mãe. Fatos como esse acontecem diariamente. Uns voltam à pátria espiritual pelas portas do túmulo, e outros tantos chegam pelas portas do berço. Mas a questão é se estamos preparados, ou se preparamos os nossos entes caros para quando chegar a nossa hora. Que ela chegará, não nos resta dúvida. Mas quando chegará, não sabemos. É importante que vivamos sempre em harmonia com nossos afetos, para que o remorso não nos dilacere a alma depois da partida. É preciso que deixemos as nossas coisas sempre em ordem, não esperando a morte, mas com previdência, para que, em chegando a nossa hora, não deixemos os nossos em situações difíceis. Será que nós, que temos filhos, temos procurado edificar suas vidas de forma que, quando não tiverem mais a nossa presença, saibam tomar decisões acertadas? Ou será que os mantemos em nossa total dependência?
Pensemos nessas e noutras questões e sejamos de fato previdentes. Deixemos a nossa mala sempre arrumada para quando chegar a nossa hora, a fim de que evitemos dissabores mais tarde. A preocupação com os afetos que ficaram é uma das causas de sofrimento para o espírito desencarnado. A maioria dos que partem diariamente nunca se preocupou em deixar em dia seus negócios, papéis e as relações de afeto. Por isso, sofrem quando se dão conta de que é tarde demais. Muitos dariam tudo o que lhes fosse possível pela oportunidade de algumas palavras com os entes caros, com o intuito de alertá-los para a realidade que a todos nos aguarda após a aduana do túmulo. Acontece como na parábola de Lázaro e o rico narrada nos evangelhos. O rico, deparando-se com a realidade após a morte, queria voltar para falar aos familiares para que mudassem o rumo de suas vidas. Mas o espírito de Abraão disse-lhe que ele tivera tempo para isso, e que seus familiares tinham os profetas, que os ouvissem, portanto. Pensemos nisso. Os bons morrem cedo. Quando morre alguém cuja reputação é de bondade e desprendimento, ouve-se muitos lamentos. Frases como, que pena, era tão bom, somam-se a outras do tipo, os bons vão primeiro, os bons Deus deseja para si, os maus ficam por aqui mesmo. Se morre um vizinho a quem estimamos, exclamamos, por que ele? Antes fosse fulano que é tão perverso. Quando uma personalidade cujo conceito é de maldade, até crueldade, escapa de um perigo, de um atentado, logo falamos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Reflexionemos a respeito dessas nossas reações. Será possível que Deus se engane em suas deliberações? Será verdadeiro que os bons morrem antes, permanecendo os maus para prosseguirem sua escalada de desatinos? Basta uma breve observação e logo descobriremos que isso não é real. Se assim fosse, convenhamos, o mundo estaria bem pior. Ademais, todos os dias morrem pessoas jovens que se permitiram abraçar pela droga ou se acumpliciaram com a imprudência, desaparecendo em acidentes diversos. Quantas vezes já ouvimos as notícias da morte de astros e estrelas no auge da juventude, da madureza e da fama? Ao lado deles morrem, sim, todos os dias, seres anônimos, bons e maus. Estudiosos, dedicados, arrimos de família, ou simplesmente criaturas que nada contribuíram para a felicidade de quem quer que seja, antes pela infelicidade. Em verdade, salvo os casos de suicídio direto ou indireto, ninguém morre antes do tempo programado. Aquele que parte concluiu a sua tarefa, enquanto o que permanece, por vezes, mal a iniciou. É coerente que o primeiro se liberte e o segundo prossiga na carne. Se um prisioneiro cumpriu toda a sua pena, justo que possa gozar da liberdade. E para o espírito, a verdadeira liberdade consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Quando são pessoas do nosso convívio afetivo, normalmente as vemos como as melhores do mundo, sem defeito algum. Por isso, quando se vão para o outro lado da vida, achamos que foram antes do tempo. Entretanto, a justiça de Deus jamais falha e tudo está correto. É assim que temos sempre entre nós espíritos dedicados. Lembramos do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Serviu à humanidade sendo o medianeiro dos espíritos. Corações de pais, esposos, irmãos, amigos, namorados, foram consolados pelas mensagens dos seus amores. Mensagens vindas através das mãos da sua mediunidade. Madre Teresa de Calcutá morreu aos 87 anos de idade. Desde a juventude dedicou-se aos pobres, mais pobres, espalhando suas casas de caridade pelo mundo afora. Como eles, outras tantas vidas envelhecem no mundo servindo ao semelhante.
habituemo-nos a não censurar o que não podemos compreender. Muitas vezes, o que nos parece um mal é um bem, e somente as nossas faculdades limitadas não nos permitem perceber. Você sabia que Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 de livros? E que esses livros, publicados e republicados em vários idiomas, continuam consolando, esclarecendo, alevantando vidas? Você sabia que Madre Teresa de Calcutá deixou um legado de amor no mundo com suas casas de caridade espalhadas por quase todos os países? Tiveram longos anos na Terra. Mensageiros de Deus, espalharam o bem que vivenciaram todos os dias. Partidas coletivas. No cair da tarde chuvosa do dia 17 de julho de 2007 em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, um desastre aéreo abalou a opinião pública e deixou um saldo de 200 de mortos. A comoção atingiu patamares internacionais, vez que entre os passageiros daquele voo estavam estrangeiros, tanto quanto pelo elevado número de vítimas. Estima-se seja um dos desastres aéreos com maior número de vítimas. Logo começaram a ser transmitidas, junto com o dantesco espetáculo do fogo, das explosões que se sucediam, as cenas de desespero de parentes das vítimas. Uns gritavam pelos nomes dos que haviam partido, dilacerados de dor. Outros já clamavam por justiça, invocando direitos e normas não respeitados. Por fim, um ou outro abraçava-se aliviado ao familiar que deveria estar naquele voo, mas foi desviado para outro pelos motivos mais diversos. Depoimentos de quem se zangou por ter perdido o voo e agora agradecia por não estar nele. Informações desencontradas, esforço hercúleo de bombeiros para o resgate, trabalho de repórteres, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. Mais uma tragédia que nos leva a indagar: por que permite Deus tais acontecimentos tão trágicos? Por que um voo de pouco mais de hora, realizado com sucesso, se transforma numa tragédia na chegada, na hora do pouso? Naturalmente, as autoridades competentes levantarão dados e se descobrirá, quem sabe, se a culpa foi da chuva torrencial, da pista do aeroporto, de problema mecânico, de falha humana. Mas a indagação persiste. Por quê? Por que jovens cheios de sonhos tiveram sua vida ceifada desta forma? Por que pessoas que retornavam aos braços de seus amores morrem desta forma? Por que tudo acontece assim, sem a derradeira possibilidade de um abraço de despedidas? Por quê? Se Deus é amor, por que permite tais acontecimentos que destroçam famílias e destroem vidas felizes? Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. As grandes partidas coletivas estão na pauta da justiça divina. Ninguém recebe algo que não deva. Desta forma, tragédias desse porte reúnem espíritos que têm comprometimentos para com a lei divina. Recambiados para o mundo espiritual, de forma brusca, ressarcem o que devem à lei. As famílias que sofrem as dores superlativas estão envolvidas no mesmo processo. Nada de errado, portanto, se pensarmos na justiça divina, que a cada um dá segundo as suas obras. É que, conforme o preceito evangélico, a semeadura é livre, mas a colheita se torna obrigatória. Contudo, se a justiça divina age, também sua misericórdia se estende.
E os que cremos na vida além da vida, temos a certeza de que todos os espíritos que pereceram no desastre aéreo receberam um apoio espiritual. Seus anjos de guarda, enviados de Deus, os ampararam no trânsito desta para a vida verdadeira. Aos que permanecemos na carne, aguardando o nosso momento da partida, cabe-nos orar pelos que se foram, pelos que ficaram, pelos corações de mães destroçados, pelos cônjuges feridos, pelos órfãos, pelos enamorados, pelos amigos, por todos os que sofrem a ausência dos amores. E enquanto aguardamos a própria partida, orarmos ainda mesmo por nós, para que em chegada a hora estejamos a postos e preparados. Seja partida pelos braços da enfermidade, de forma lenta, ou de forma repentina, por acidente orgânico, meteorológico ou qualquer outro. Pensemos nisso. Saudades. De todas as dores da humanidade, possivelmente a mais aflitiva seja a que se constitui na separação dos afetos pelo fenômeno da morte. Embora todos saibamos que a morte é a etapa final dos que vivem na Terra, não nos preparamos para recebê-la. Eis porque ela sempre nos surpreende, esfacelando-nos o coração em tortura moral. Para os que acompanham o féretro até o que se denomina a última morada do corpo de carne, deveria ser um momento de acuradas reflexões. O que existe afinal para além do túmulo? Para onde vão as almas dos que se foram, abraçados pelo sono da morte? Como diluir a dor da separação? Que existe vida além desta vida já foi suficientemente comprovado. Seja pela revelação religiosa, que desde os tempos imemoriais se refere ao espírito imortal, seja por ramos da ciência médica e psicológica, que apresentaram estudos variados, concluindo pela existência de um mundo invisível, onde vivem os que deixam o corpo carnal. Jesus, o Mestre excelso, provou mais de uma vez que a morte é uma ilusão dos sentidos físicos. No Tabor, ao se transfigurar frente aos olhares atônitos de Pedro, Tiago e João, apresenta-se tendo ao lado direito e esquerdo as figuras veneráveis do legislador hebreu Moisés e do profeta Elias. Ora, ambos haviam vivido entre os hebreus há muitos séculos. Contudo, se apresentavam tão vivos que Pedro cogitou de erguer tendas para que eles as habitassem ali mesmo no Monte Tabor. Jesus, após sua morte infamante na cruz, mostrou-se aos apóstolos e aos discípulos variadas vezes, em ambientes fechados e ao ar livre, demonstrando que prosseguia vivo. Os que morrem continuam vivendo no mundo que lhes é próprio, o espiritual, que somente não detectamos pela grosseria de nossa visão material. A prova de que prosseguem vivos a temos nos sonhos, em que com eles nos encontramos, trocamos confidências, amenizamos as saudades. Essas são as experiências individuais de todos nós. Apesar de tudo, a saudade se alonga nos dias, tanto mais forte quanto mais se demoram os meses e se amontoam os anos. Por isso, somente a oração pode lenificar a longa saudade. Quando oramos a Deus pelos que partiram, eles nos sentem as vibrações, quais se fossem abraços de carinho, e na mesma intensidade os retribuem pelos fios do pensamento. Um dia, logo mais, haveremos de nos reencontrar na espiritualidade, quando transpusermos os umbrais da morte. Então diremos adeus aos que permanecem, para recebermos um olá, você chegou, dos que nos precederam, e nos virão receber no portal da tumba.
Você sabia que existem inúmeros livros que falam da vida para além desta vida? Que o Dr. Raymond A. Moody Jr. escreveu livros acerca de suas investigações do fenômeno da sobrevivência à morte física? São relatos de criaturas que tiveram experiências de quase morte e retornaram contando do que ouviram, dos seus contatos, testemunhando, pois, que há vida depois desta vida. Viver como se não houvesse amanhã. O destino de todos os seres vivos é a morte. Morrem flores, plantas, bichos, gente. Até mesmo as estrelas que nascem em uma explosão de luz chegam à finitude. Morremos um pouco todos os dias. Cada anoitecer nos relembra que mais um dia se passou em nossa vida. E isso nos deveria ser um alerta para os rumos que damos à existência. Mas, por que a morte nos assusta de tal forma? O sábio se prepara para morrer. Mas, para a maioria dos seres humanos, a simples menção da palavra morte é um trauma. Não falamos de morte como se falar disso pudesse atraí-la. No entanto, preparar-se para morrer é útil, necessário mesmo. Não se trata de uma atitude mórbida, mas de naturalidade perante o ciclo que rege a vida. Naturalidade? Sim, pois em nossa vida a morte é uma certeza. Podemos até não saber quando e onde ela virá, mas virá certamente. Países, idiomas e crenças são diferentes. Mas, paradoxalmente, a grande certeza que nos une a todos é de que um dia nosso corpo estará morto. Por isso, vale a pena pensar de modo positivo na morte. Preparar-se para esse momento inevitável. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross narra em seus diversos livros o sofrimento das pessoas que não se prepararam para morrer ou para dizer adeus aos parentes e amigos. A médica que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. É que não costumamos refletir sobre a nossa própria morte. Sempre a imaginamos muito distante. E por isso, vamos adiando a resolução de pendências que poderiam ser solucionadas agora, com calma. Portanto, vale a pena iniciar uma preparação. Quer uma fórmula simples? Viva como se fosse o seu último dia. Faça o bem, seja amável e gentil. Não deixe para amanhã as palavras de afeto, os gestos de amor. Diga à família o quanto você a ama. Deixe os papéis em ordem, os assuntos encaminhados. Se há mágoas, esqueça, perdoe, vire a página. Se há assuntos por resolver, esclareça, converse, enfim, resolva. Não deixe espaço para que um dia você lamente não ter falado na hora certa. Viva a vida de forma simples e bela, para que ao encerrá-la, não haja muitos arrependimentos. O músico Renato Russo tinha uma frase síntese para essa atitude. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Afinal, amanhã a morte pode ter vindo, silenciosa, bater à sua porta, ou da pessoa amada. E até o reencontro, então, poderá ser uma longa espera. Faça como o poeta Manuel Bandeira. Em um de seus mais inspirados poemas, Consoada, ele fala sobre o dia em que a morte chegará e vai encontrá-lo preparado.
Quando a indesejada da gente chegar, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Possamos todos nós aguardar a morte com a alma leve, a consciência em paz, um sorriso de dever cumprido pairando, suave, nos lábios pálidos. Quando essa hora chegar, o seu dia, a sua vida, terão sido bons? Pense nisso.